Bem-vindo ao canal Secreto Bíblico. Quantas vezes nos surpreendemos pensando na origem dos asiáticos como japoneses, chineses e coreanos? Essas questões nos intrigam, porque ao tentar entender as raízes de um povo, costumamos nos referir à imagem tradicional de Adão. Hoje iremos explorar a origem dos asiáticos, um tema que desperta curiosidade e fascínio em muitos de nós. Nossa busca por respostas nos levará a explorar diversas fontes, cada uma oferecendo uma peça única deste intrigante quebra-cabeça, usando a abordagem bíblica como uma lente especial para esta jornada de descoberta. A Bíblia, nossa bússola divina, não é apenas um guia espiritual, mas também uma rica fonte de história e cultura. Nos fatos bíblicos, encontramos um tesouro de sabedoria que transcende séculos, oferecendo ensinamentos valiosos sobre a origem e formação dos povos ao redor do mundo. O livro de Gênesis surge como fundamento das Escrituras Sagradas, sendo uma fonte fundamental para compreender genealogias e origens de pessoas. Iniciamos nossa jornada no contexto extraordinário de Noé e seus filhos. Noé, um homem justo aos olhos do Senhor, foi escolhido para ser o arauto da preservação da vida durante o dilúvio. Ao sair da arca, carregou consigo uma nova oportunidade, um novo começo para a humanidade. É nos detalhes dos descendentes de Noé, onde encontramos as sementes da diversidade que floresceram na terra. Seus 3 filhos, Cam, Sem e Jafé, foram abençoados e destinados a serem os progenitores de inúmeras nações. Hoje, direcionaremos nosso olhar para Jafé, ponto de partida para desvendar os laços que ligam a história humana à Ásia. Jafé não apenas compartilhou a bênção de seu pai Noé, mas também desempenhou um papel vital na propagação da humanidade por toda a terra. O nome de Jafé significa belo ou ampliado, e está alinhado com a bênção de um descendente, cuja expansão abrangeria regiões distantes. Ele se tornou um dos elos fundamentais na cadeia da história, que liga o passado ao presente e ao futuro. A bênção de Jafé está registrada em Gênesis, capítulo 9, versículo 27. Que Deus engrandeça a Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e que Canaã seja seu servo. A expansão de Jafé é uma promessa de prosperidade e crescimento. As promessas a Jafé indicam que ele estava destinado a viver em um vasto território. Esta bênção é como uma semente que germinará em uma multiplicidade de culturas, civilizações e povos ao longo do tempo. O vasto território atribuído a Jafé, conforme indicado por sua bênção, cobre uma extensão geográfica que vai da Europa até regiões da Ásia, onde seus descendentes foram designados para povoar essas terras, dando origem a uma diversidade de nações. A expressão "deixe-o viver nas tendas de Sem" sugere uma convivência harmoniosa entre os descendentes de Jafé e seus irmãos. Nossa jornada bíblica de compreensão das origens dos povos muitas vezes nos leva a fatos comprovados pela ciência. Hoje, existem estudos que demonstram o parentesco entre asiáticos e europeus, reforçando o conteúdo bíblico e a compreensão de que os descendentes de Jafé foram os verdadeiros responsáveis pelo povoamento da Europa e Ásia. Ao mergulhar neste mosaico genético, encontramos os Xiongnu, uma antiga tribo chinesa que, segundo fontes históricas, habitou as vastas estepes asiáticas no século VI a.C. O DNA mitocondrial deste povo revela não só uma herança asiática predominante, mas também uma notável participação de 12% na herança europeia. Ou seja, esta tribo chinesa, enraizada nas vastas estepes asiáticas, partilhava traços genéticos com os povos europeus. A maravilhosa palavra de Deus e a Bíblia vão além do tempo, revelando-se como fonte inesgotável de sabedoria e compreensão. É fascinante notar como os escritos, séculos antes das descobertas dos cientistas contemporâneos,
já delineavam a complexidade da ligação entre europeus e asiáticos. Ao explorar as raízes da mitologia grega, deparamo-nos com uma coincidência intrigante que lança luz sobre a questão da origem do continente asiático. Na mitologia grega, a Ásia é uma bela mulher, apresentada como esposa de um poderoso personagem chamado Jápeto. Essa ligação tem notáveis correlações com elementos bíblicos, nos levando a refletir sobre as semelhanças entre a mitologia grega e o que está realmente escrito na Bíblia. Aqui surge a questão: a mitologia grega, rica em simbolismo, teria absorvido fragmentos distorcidos de histórias bíblicas? Seria esse personagem, Jápeto, da mitologia grega, a mesma pessoa que a Bíblia descreve como Jafé, filho de Noé? Tudo isso faz sentido quando se considera a semelhança dos nomes Japetus e Jafé. Vale lembrar também o fato de que ele nomeou seu vasto território como Ásia, certamente em homenagem à sua amada esposa, como era costume na época. Deixe-me saber nos comentários o que você acha. Jápeto e Jafé eram os mesmos personagens ou isso tudo é uma simples coincidência? Lembre-se também de deixar seu like, inscrever-se no canal e vamos ao vídeo. O capítulo 10 do livro de Gênesis, conhecido como Tabela das Nações, descreve a genealogia dos filhos de Noé após o dilúvio. O versículo que fala dos descendentes de Jafé se encontra em Gênesis, capítulo 10, versículo 2, e diz que os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Isto é o início da genealogia dos descendentes de Jafé, que é, então, ampliada para mencionar as nações que foram formadas a partir deles. A tabela continua detalhando as linhagens dos filhos de Noé, oferecendo uma visão das origens dos povos após o dilúvio. Este capítulo é como um mapa que nos orienta pelos caminhos das nações, revelando as riquezas e a diversidade que brotaram desta linhagem abençoada. Para facilitar nossos estudos, nos concentraremos em Gomer, filho de Jafé e neto de Noé. Embora sua presença nas Escrituras seja breve, seus descendentes desempenham um papel importante na formação de nações e culturas que floresceram ao longo da história. A história bíblica menciona que Gomer foi pai de 3 filhos, Askenaz, Rifate e Togarma. Cada um desses nomes carrega consigo a promessa de descendentes que se espalhariam e se multiplicariam em diferentes regiões. À medida que exploramos a antiguidade, descobrimos que esses descendentes desempenharam papéis únicos na formação de civilizações e culturas. Askenaz é frequentemente associado aos ancestrais dos citas, um povo nômade que viajou por vastas extensões da Eurásia. Rifate talvez esteja ligado aos celtas, contribuindo para a riqueza cultural da Europa. Enquanto isso, Togarma, terceiro filho de Gomer, chama a atenção principalmente no que diz respeito às origens do povo asiático. Togarma, filho de Gomer e neto de Jafé, é identificado como o principal ancestral dos povos asiáticos, especialmente aqueles que viveram nas terras do extremo norte. Esta conexão, traçada através das Escrituras, fornece uma visão única sobre as raízes dos asiáticos e sua herança ancestral. A etimologia do nome Togarma, com suas variações linguísticas, também revela nuances interessantes. Em antigo assírio, o nome Togarma significa dominante ou comerciante. Em hebraico, sugere algo agitado. Na expressão fenícia, é traduzido como puxado ou quebrado. Os olhos quebrados ou oblíquos referem-se à fisionomia única que define muitos povos asiáticos. A conexão entre Togarma e o povo asiático se aprofunda ainda mais quando exploramos passagens bíblicas como Ezequiel, capítulo 38, versículo 6, que fala de Gomer e todas as suas tropas, e da casa de Togarma na parte mais profunda do norte.
Esta citação está inserida em um contexto profético, onde Ezequiel descreve uma coalizão de nações que se unirão contra Israel. Mencionar especificamente a casa de Togarma, nos cantos do norte, aponta para uma identificação geográfica desses povos, sugerindo uma conexão com as regiões asiáticas. Esta referência na Bíblia tem sido explorada por estudiosos para entender as origens e distribuição dos povos antigos, especialmente aqueles que viviam nas regiões do norte. A conexão entre Togarma e o povo asiático torna-se evidente quando se considera a grande variedade de nações e tribos que habitavam as regiões do extremo norte, incluindo os mongóis, chineses, japoneses, coreanos e turcos. A abordagem bíblica não apenas destaca a diversidade desses povos, mas também oferece um contexto profundo para a compreensão de suas raízes ancestrais. Com sua rica herança antiga, encontram suas raízes neste legado ancestral que marca a história da China como uma potência cultural e histórica. Os mongóis, nos vastos escalões, desencadearam impérios que moldaram a paisagem da Ásia Central. Os descendentes japoneses de Togarma deram vida a uma cultura única cuja influência ressoa globalmente. Os coreanos, com sua história rica e complexa, representam outro aspecto desta linhagem, contribuindo significativamente para a cena asiática. Finalmente, os turcos, como herdeiros da ponte entre o Oriente e o Ocidente, carregam consigo uma herança entrelaçada com diversas influências. A grande promessa concedida a Jafé de habitar um vasto território desenvolveu-se ao longo dos séculos, revelando-se como uma profecia que transcendeu os tempos e continua a se materializar. Observamos, por exemplo, hoje como a China é um dos maiores países em população e território, tendo suas origens nos descendentes de Togarma e Jafet. Clique em um dos 2 vídeos que vão aparecer para continuar assistindo. Abraços e que Deus abençoe.